Olá, alunos do primeiro ano. A nossa aula de geografia hoje, ela vai trazer as respostas das perguntas da semana passada, hidrografia e recursos hídricos. O que são recursos hídricos? Foi nossa primeira questão da semana passada. São águas superficiais ou subterrâneas disponíveis para qualquer tipo de uso de região ou bacia. Águas superficiais, são as águas que estão sobre o solo, que nós conseguimos enxergar, águas de rios, águas de mares, né? Águas subterrâneas são as águas que estão abaixo do solo, que estão dentro do solo. É como se nós fôssemos cavar um cassimbão e nós começássemos a encontrar água. Então isso é o que nós conhecemos como água subterrânea, tá? Esse tipo de água, ele pode ser utilizado na agricultura, na indústria, nas residências, na geração de eletricidade e na navegação também, né? São os grandes rios que podem ser navegáveis. Então aí nós temos a primeira resposta. Bom, a nossa próxima questão, ela está lá na página 151 do livro de vocês, na atividade ponto de partida, e a questão número 1, lá da página 151, ela pergunta o seguinte: qual a sua impressão inicial sobre a obra que vocês estão vendo, essa fotografia, e quais facilidades essa mesma obra ela trouxe, né, para as pessoas? Como nós podemos observar, os canais que a ponte conectam se encontram naturalmente perto de uma área onde hoje fica a ponte. Mas a travessia, ela era complicada. A travessia dos barcos, ela era um pouco complicada. Por quê? Era necessário fazer um desvio pelo canal, ou seja, dava uma baita volta pelo canal, gastava-se muito tempo, né? Que também encontravam dificuldades nos baixos níveis de água. Quando o rio baixava, os barcos eram impossível de navegar, né? E aí dependiam as navegações desse nível da água. Quando a água subia, os barcos eram trafegáveis, o rio era trafegável, né? E aí os barcos poderiam atravessar. E aí facilitou a construção dessa ponte para esses barcos a navegação não parar. Mesmo o rio normal, com o seu leito, a água, ela estando mais baixa, a ponte facilitou o trabalho, a questão da navegação desse rio, de um lado para o outro. Sobe o som! E a nossa próxima questão, ela também fazia parte da página 151, no caso, a questão ponto de partida, atividade ponto de partida, e era a segunda questão que ela perguntava o seguinte: o principal meio de transporte de cargas da região em que você vive é o mesmo do mostrado na fotografia? Pensa aí, gente, um pouquinho. O mesmo transporte que é utilizado, barco com rios, é utilizado aqui na nossa região também, aqui na região do Cariri, nós temos esses rios trafegáveis. Pensa aí um pouquinho. E aí, pensaram? Bora lá então. É inviável e é lógico que não, né? O que a gente pode ver aqui é só se um barco estiver voando, né? Mas barco dentro de rio é um barco passando na pista sendo puxado por um caminhão ou por um guindaste, sei lá o que. Mas não, né? O principal meio de transporte da nossa região são as estradas, ou seja, são as rodovias onde trafegam os carros, onde trafegam os ônibus, os caminhões, né? E a continuação dessa pergunta é o seguinte: compare como os recursos hídricos são aproveitados na região. A gente está vendo aí na fotografia a questão dos rios sendo aproveitáveis para hidrovia, ou seja, são rios navegáveis por barcos, né? Na nossa região aqui, como é que a gente aproveita esses recursos hídricos? Já que não tem rios durante o ano inteiro, só tem rio quando chove, e nós não temos rios navegáveis com barcos, aqui na nossa região nós utilizamos água para consumo próprio, em afazeres domésticos e na agricultura. É o que a gente pode
levantar através dos nossos recursos hídricos disponíveis para a gente. Lógico, quando chove que o rio enche, nós vamos lá tomar banho no rio também. Resposta dada, sobe o som! E seguindo o nosso esquema aí, né, agora já na quarta questão, a pergunta era a seguinte: o que é bacia hidrográfica? Bom, bacia hidrográfica é a área ou região de drenagem de um rio principal e seus afluentes. É a porção do espaço em que as águas das chuvas, das montanhas subterrâneas ou de outros rios escoam em direção a um determinado curso de água, abastecendo-o, esse rio principal. Ou seja, bacia hidrográfica nada mais é do que uma folha de repolho. Presta atenção aí. Pois é, calma aí, deixa eu explicar, para depois não falar que o professor é doido e que diz que bacia hidrográfica é uma folha de repolho. Apenas a apresentação, certo? Como vocês podem ver nessa arte aí, nós temos lá em cima a nascente, que é onde o rio nasce, certo? Ao longo desse percurso, esse rio ele vai recebendo água dos afluentes, que tem aí o nomezinho, vocês estão vendo, que são outros rios que desaguam no rio principal, tá? E esse rio até chegar à sua foz, que é onde esse rio ele vai desaguar. Não é que bacia hidrográfica seja uma folha de repolho, é uma representação, né? Porque se nós formos analisar, a gente vai ver exatamente que nós, na folha de repolho, nós conseguimos observar a nascente, no caso seria a cabeceira desse rio, onde a água ela vai minar e ela vai percorrer um determinado percurso, e durante esse percurso, o rio principal, que é aquele rio que recebe toda a água dos seus afluentes, que são rios menores, certo? Ele vai desaguar nesse rio principal, e esse rio principal, que é o rio maior, ele vai desaguar no oceano. Então podemos dizer sim que uma bacia hidrográfica ela pode ser representada por uma folha de repolho. Nunca esqueçam disso. Sobe o som! E a nossa quinta e última questão, ela trazia a seguinte informação. De acordo com o mapa da página 161, lá do livro de vocês, denominado de Brasil, bacias hidrográficas, o estado do Ceará está localizado em que bacia hidrográfica? Então era só você ir lá na página, localizar o mapa, que o mapa é exatamente esse daí que vocês estão vendo, é o mesmo mapa que está no livro de vocês também, localizava lá onde está o estado do Ceará, que dá para a gente observar aí que ele está na cor laranja, certo? Onde a setinha ela está mostrando para você, tá aí o estado do Ceará. E aí nós vamos lá no recurso chamado de legenda, onde nós temos vários nomes e várias cores. E aí era só encontrar exatamente a cor laranja e o que está escrito após a cor laranja. Bacia do Atlântico Sul, trechos norte e nordeste. Então podemos dizer que o estado do Ceará ele está localizado na bacia do Atlântico Sul, certo? Resposta simples, fácil de encontrar. Para vocês que conhecem mapa e sabem fazer leitura de mapa, a resposta estava na cara, certo? Então boa sorte para vocês, tenham todos um bom dia, aproveitem e estudem. Sobe o som e até a próxima aula.